Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Diretor do Centro de Investigação, professor Dr. Júlio Veríssimo Serrão, o professor Martim Vicente Rodrigues e toda a equipa do Centro, doutora Wanda, doutora Susana, doutora Mónica e todos os membros do Centro, e nos vossos nomes, se me permitem, cumprimento todos os presentes que o Sr. Professor, de uma forma tão exaustiva e perfeita, salientou. A comunicação de hoje intitula-se A transversalidade da utilização do pão, azeite e vinho enquanto elementos de sustentabilidade humana e económica ao longo de gerações, nossa realidade portuguesa do Ribatejo. Azeite, vinho e pão. Temos três produtos transformados nacionais que constituíram, ao longo dos séculos, um pilar transversal de sustentabilidade económica e humana em Portugal. No Ribatejo, as memórias acerca destes alimentos e o que lhes é inerente, enquanto referências transmitidas de gerações em gerações, figuram como património cultural e material. Mas será que o azeite, o vinho e o pão continuam a ser fundamentais na economia portuguesa e no Ribatejo? Será que os valores humanos ligados à subsistência e partilha ao redor dos mesmos se mantêm? Ter pão, azeite e vinho na mesa continua a ser tido como base e como fundamental? Quais as alterações ao padrão e à mancha agrícola de olival, de vinha e de cereal em Portugal? Este trabalho foi baseado no livro O Tempo Não Vai Apagar, na segunda edição, uma edição do Centro de Investigação. E começamos então pelo azeite. Historicamente, o olival sempre ocupou uma mancha considerável no Ribatejo, sabemos-lo. Podemos ler no livro A Vila de Santarém, sendo o azeite um dos produtos de maior exportação, mesmo para fora do reino, sobretudo com destino à Flandres. Destes olivais seculares, o azeite, para além da exportação, era utilizado em abundância na alimentação e até na iluminação e toda a atividade doméstica. Lemos no livro A Vila de Santarém, do professor Martim Vicente Rodrigues, e passo a citar: eram objetos olivais de preocupação quanto ao seu corte por estranhos para o aproveitamento de madeira e lenha, tendo mesmo o Senado imposto uma pena de 6.000 réis e prisão para quem fosse encontrado com lenha de oliveira. Portanto, nós temos aqui queixas da destruição dos olivais. A comercialização era controlada pelo Senado, regulamentada por posturas municipais, os lagares sempre tiveram um regimento e não era de qualquer maneira que se podia e se tinha um lagar. Nós temos aqui, por graça, o preço do azeite em 1642, que se situava em 15 réis o quartilho. Em 1771 e 73, foi considerada na época, aquela que foi a maior crise do azeite. Fala-se do assunto já nas atas da variação, da falta do produto, do incumprimento e de muitas dificuldades nesta área. Ao longo dos séculos, o que é que aconteceu? Ocorreu o aumento populacional, logo, consequentemente, a necessidade alimentar que estimulou o desenvolvimento e a mecanização desta indústria. No século XIX, foi quando houve a grande mudança, passando a produzir-se azeite de maior qualidade. Sabemos que o azeite português, já no reinado de Dom José, se dizia que era o melhor do reino e a evolução continuou. Conhecido e reconhecido como um dos melhores do mundo, vencedor de inúmeros prémios a nível mundial. Os antigos diziam que se na mesa houvesse pão, azeitonas e vinho, estava feita a perfeição. Era um agradecimento, já mais nada faltava. E então sabemos também que estes alimentos mataram a fome a muita gente. Andar um bocadinho mais para a frente. A diafa da apanha da azeitona trouxe-a como referência a nível de gerações, a nível de tradição, uma festa e refeição que o patrão oferecia aos trabalhadores no final de cada campanha, uma ocasião, portanto, de convívio. Mas a verdade é que os lagares eram muito antigos, com muita falta de iluminação, pouco arejados, pouca higiene e, portanto, com muitos problemas, fumos, etc.
Nós temos aqui uma imagem em São Vicente do Paúl, de um lagar de azeite antigo. E o que é que acontecia? Aconteceu tudo isto que nós já referimos e atualmente. Passando para atualmente, sabemos que é um tempo muito difícil para os olivais antigos, vão sendo arrancados, substituídos por um olival novo, intensivo, de regadio, e para além dessa disseminação, há ainda a proliferação do olival novo, que se dá na sua maioria, se cultiva de forma arbustiva, acarretando uma alteração na paisagem, mas também alterações ambientalistas e em termos de ecossistemas de fauna e flora, erosão dos solos, contaminação dos sistemas de água e terrenos adjacentes e ainda a questão da gestão da água a médio e a longo prazo. Portanto, muitos são aqueles que ainda têm olival antigo, que fazem a apanha da azeitona, mas cada vez mais cai em desuso. Temos aqui também uma fotografia de um olival antigo, também em São Vicente do Paúl, que consta do livro que eu referi, e olival novo. Nós sabemos que atualmente as condições agrometeorológicas são muito complexas, escassa precipitação, baixo teor de água no solo, aumento de temperaturas, tudo isto levou a que, por exemplo, no ano passado a redução andasse nos menos 40% face ao ano anterior, o mesmo relativamente aos demais elementos que vamos falar hoje, mais à frente mencionaremos. Trouxe-vos alguns dados estatísticos para percebermos a evolução. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o consumo de azeite em Portugal aumentou significativamente, se isto em toneladas métricas. Se em 1990 tínhamos 33 mil, em 2020 passou para 58 mil. A produção de azeite em Portugal também aumentou substancialmente. Tínhamos em 1916 cerca de 300 mil hectolitros de produção e em 2021 3 milhões praticamente. Se formos falar em região, a nossa região do Ribatejo, verificamos também a grande diferença ao longo dos tempos. A superfície de olival em Portugal. Em 1986 tínhamos 333.511 toneladas e há 2 anos atrás 380.412 toneladas. Portanto, também aqui se demonstra a evolução. Também a superfície do olival aumentou, sobretudo no olival novo, como mencionei há pouco. E no que se refere a exportações portuguesas, à economia, nós temos também aqui uma gigante diferença. Atualmente, os dados são enormes para exportações e fazem toda a diferença para os mercados. Temos aqui lagares de azeite atuais, há pouco passei umas cubas de lagares antigos, e como exemplo de empresa, no Ribatejo, o nosso concelho de mercado de azeite, trago a empresa Agrimentes. A empresa Agrimentes situa-se em São Vicente do Paúl, uma empresa com tradição familiar, que começou de uma forma muito simples, mas que atualmente está com uma capacidade de trituração de 5 toneladas de azeite por hora. Está em expansão contínua, um aumento enorme de investimento em infraestruturas e de clientes, com o mercado interno rondando os 80% e a exportação, sobretudo para a França. Boas perspectivas para esta campanha de 2023. Portanto, aqui boas esperanças para este ano, já que o ano passado foi um ano tão difícil. Temos também, em relação ao mercado do azeite, o turismo de natureza que vai surgindo. Temos aqui exemplos de rotas turísticas que andam em redor desta questão. Passando para o nosso segundo produto, o vinho, nós podemos dizer, e aqui segundo o livro que eu vos mencionei no início, que é a base deste estudo, que é uma tradição muito antiga, portanto passo a citar, sendo as vindimas sustento de muita gente, fonte de trabalho, pois os cuidados que a sua cultura e produção exigiam obrigavam mão de obra numerosa. Atualmente o processo é na sua maioria mecanizado. Antigamente as uvas eram pisadas por pés descalços e o mosto ia para cascos, cubas, tonéis e pipas produzidos de madeira, aguardando a fermentação.
Então, nós tínhamos nos séculos XVII e XVIII uma situação idêntica à do olival, que mencionei atrás. O Senado procurava intervir na recolha das uvas na tentativa de manter equilibrada a venda das produções e os direitos dos produtores. Fixava-se uma data para início da vindima e, para permitir o acesso às vinhas, que era um grande problema, era obrigatório, e passo a citar do livro das atas da Câmara Municipal de Santarém, 1673, era obrigatório os lavradores de vinhas mandassem logo a limpar as testadas das vinhas e arrasar os valados do caminho de meias, com pena de 6.000 réis pagos de cadeia. Temos aqui algumas imagens de forma de vindimar antiga. Também aqui um chinço de prensa titã, uma máquina de transformação através da força hidráulica, e mais uma vez esta transversalidade mesmo entre culturas, a diáfana das vindimas, mais uma vez presente o tradicional banquete, tal como no olival. A colheita então era fixada para 4 de outubro, o dia de São Francisco. O que é que acontece nos dias de hoje? Com as alterações climáticas, a maturação da uva também sofre alterações e, portanto, é menor a previsibilidade. Quando falamos em lagares antigos e lagares modernos, igualmente os lagares de produção de vinho, neles é incomparável a diferença entre antigamente e hoje em dia. Temos o lagar antigo e o lagar atual, as cubas. Aqui o lagar totalmente, uma vinha totalmente com recolha mecanizada. Cá está. E temos mais alguns dados estatísticos em relação à produção vinícola anual em Portugal, isto em hectolitros. Em 2019 situava-se nos 5 milhões e em 2022 quase 7 milhões. Temos também como referência este gráfico da produção de vinha, que demonstra que, consoante os anos, vai alterando, justamente pelas questões climáticas. Quanto ao consumo humano de vinho anual em Portugal, também houve uma evolução. Os vinhos portugueses continuam em expansão, também para o exterior, e tenho como exemplo de empresa no setor a Quinta Monteiro de Matos, situada em São Vicente do Paúl, concelho de Santarém. Esta quinta também é uma quinta de tradição familiar que tem aumentado substancialmente e exporta para mais de 20 países, como por exemplo China, Estados Unidos, Europa, e indica ainda que, se não fosse estas exportações, seria muito diferente. Está a fazer, no momento, a conversão para a agricultura biológica e o resultado, precisamente este mês, é 100% sem pragas. Quanto à importância crescente também do enoturismo, aqui a viticultura sempre aconteceu, sempre ocorreu como parte da identidade ribatejana, já era documentada na era de Dom Afonso Henriques, por exemplo. O enoturismo, como segmento de atividade e de negócio turístico, faz uso desta tradição do setor vinícola e faz um turismo diferente, com crescente notoriedade, tanto em Portugal como no estrangeiro, com visitas guiadas, provas de vinho, apanha e pisa da uva, conjugação com outras atividades também relacionadas com o vinho. Passamos ao nosso terceiro produto, o pão. E em relação ao pão, não pude deixar de trazer Guerra Junqueiro, que dizia: homem, levanta a Deus o coração ao ver o pão. Ei-lo em cima da mesa do teu lar. Trigo do trigo, trigo da mesa, dá-nos o amor e a dor, a paz e a fortaleza. Noutros tempos vivia-se o que a terra dava, já o sabemos, mas muitas vezes com grandes dificuldades. Desde que faltasse pão, já era considerado um grande agradecimento. O que aconteceu, a produção de cereal para pão assumia um caráter então crucial de subsistência e de valor económico. A farinha era transformada, o cereal era transformado em farinha nos moinhos de vento e azenhas, nos moinhos de água antigos, como estes que nós verificamos nas imagens, aqui em Santarém, concelho de Santarém,
E já Sousa Viterbo dizia, em 1896, tenho pena, confesso, que a fábrica viesse substituir o moinho. O utilitarismo ganhou, mas a poesia perdeu. A tarefa dos moleiros não era fácil. Em 1770 ocorreu a crise do setor das farinhas, considerada bastante notória. O problema, no entanto, já vinha de trás e é transversal a estes três produtos, consoante os anos agrícolas vai alterando também os resultados. Temos aqui uma foto com medidas de farinha utilizadas em moinhos antigos, também utensílios para cozer o pão em forno artesanal e moldar o pão. Peço desculpa, não tinha passado. E o que é que podemos dizer? Que a balança comercial de trigo em Portugal foi sempre deficitária no período entre 1988 a 2001, com as exportações a registarem valores muito inferiores ao das exportações. Em 1988, o déficit foi cerca de 48 milhões de euros. Portugal registra, assim, uma forte dependência externa em relação ao abastecimento de trigo. Há mais de uma década que o grau de aprovisionamento é inferior a 10%. As condições agrometeorológicas, a forte subida do preço e dos meios de produção, a instabilidade política mundial, tudo isto contribuiu para agravar este cenário de incerteza que o nosso país e a nossa região vivem. Temos aqui mais informações do Boletim Mensal de Agricultura e Pesca de agora, também abril, com o território continental em seca, as condições meteorológicas adversas que causam decréscimos na produtividade, são tudo dados atuais, e a declaração de situação de seca pelo Governo. Entretanto, os apoios têm sido praticamente irrisórios, rondando os 100 euros por hectare, e a atual campanha cerealífera, segundo o INE, indica-nos que deverá ser das piores devido ao decréscimo das áreas e às reduzidas produtividades. Temos aqui um campo de milho, outro cereal, que também é utilizado na confecção do pão. O que é que podemos dizer do milho? Uma das características, já sabemos, já há muitos anos, ele tornou-se transgénico, mas o maior problema atual é o uso dos agrotóxicos em largas escalas, os fungicidas, os herbicidas, os inseticidas. Nós temos aqui em cima da mesa esta questão com o milho. Outra das questões muito atuais em relação ao cereal é o glúten e esta lifestyle change que falamos atualmente, ou seja, explicando de uma forma muito rápida, atualmente existe 20 vezes mais glúten no trigo do que há 40 anos. Por exemplo, criou-se um trigo anão, que tem mais 14 tipos de glúten, que não existia no grão original. Estas mutações genéticas para aumentarem o rendimento das plantações por hectare e também para potenciar as características, por exemplo, fazer com que o pão se torne mais elástico e com maior volume. O glúten é também adicionado a outros produtos e o trigo altamente refinado. O que é que na prática ocorre? Desordens clínicas como doença celíaca, alergia e intolerância, problemas de pele e até outras mais graves como depressão, demência, etc. Ou seja, as enzimas digestivas não conseguem absorver e processar tal quantidade de glúten quanto comparado com outra altura, portanto, anteriormente. Temos então em cima da mesa um novo cenário. Primeiro, o Pick Your Poison, esta expressão atual que significa escolha o seu veneno. Nós temos nas prateleiras do supermercado ou de onde formos fazer as nossas compras uma multiplicidade de oferta de produtos, mas não há por onde fugir praticamente. Há sempre qualquer coisa, há sempre um agrotóxico associado. Surgiu então este novo cenário também da fermentação lenta, do processo mais natural de fazer o pão, voltar ao pão, à tradição ancestral e ainda novos estudos, como este que está aqui referido, que procura manter o aumento da qualidade nutricional. Portanto, aumenta também o querer saber mais e investir em novas formas.
Sei que já estão com fome, com tanto pão, com tanto azeite, com tanto vinho. Vamos para conclusões. E, muito rapidamente, a conclusão das atividades agrícolas dos 3 produtos em 2022. Podemos dizer que as exportações registaram um aumento de 30,5% face ao período homólogo, o mesmo com as importações. A atividade agrícola enfrentou dificuldades excepcionais a nível climático, o ano mais quente desde 1931, isto são dados do Instituto Nacional de Estatística. O baixo volume de produção cerealífera foi o reflexo da conjugação de perturbações no mercado internacional de cereais. Ainda que em relação ao vinho, a área diminuiu em 15% o seu volume. A produção de azeite, a mesma coisa em relação ao volume, um decréscimo até no olival antigo, tão resistente à queda prematura da azeitona por dificuldades de desenvolvimento do fruto ocorreu. Para completar este estudo, fez-se um inquérito à população portuguesa com 4 questões sobre estes 3 produtos, azeite, pão e vinho. Primeiro, estes produtos são essenciais para si, porquê? Segundo, onde compra. Terceiro, qual o seu maior receio quanto ao seu consumo atualmente? E 4, tem cuidado com o consumo de glúten? As respostas indicaram na totalidade, na pergunta 1, que o pão e o azeite são fundamentais no dia-a-dia e tidos como identidade portuguesa. O vinho não na totalidade, embora com um peso sempre grande em situações de comemoração. Passo a citar algumas das respostas obtidas. Nada mais é preciso. A família consome tradicional, gostamos de azeite, pão e vinho nacionais. Não há casa portuguesa que não tenha, é uma identidade. No meio em que sempre vivia, era muitas vezes a única alimentação que se tinha em casa. Além do que o azeite também servia para iluminar, também é um facto de agora quase não haver identidade, somos europeus e já quase não portugueses. O azeite é a única gordura que uso, azeite puro, pão sem sal e vinho tinto, consumimos muito pouco vinho, mais em situações de festas. Em relação à pergunta 2, as respostas subdividiram-se por compras em grandes superfícies, pequeno produtor e comércio tradicional. As lojas especializadas com menor peso. Ainda o fazer pão em casa e produzir azeite é referido. Passo a citar algumas respostas em produtores locais, em grandes superfícies e comércio tradicional. O pão compramos de produtores locais, o azeite é produção própria das oliveiras dos terrenos de família. O vinho normalmente é comprado no supermercado ou estabelecimentos próprios, azeite, produção própria, pão adquirido no hipermercado, vinho nas grandes superfícies, o azeite que consumimos é das nossas oliveiras, o padeiro vem à porta, cheio de sorte, faço o meu próprio pão. Em relação à pergunta número 3, a grande maioria das respostas prende-se com o receio dos preços praticados, deixar de ter poder de compra com os agrotóxicos e ainda com a saúde, comer em excesso estes alimentos. Algumas das respostas são os preços praticados, o preço a subir, o preço da farinha para fazer pão também aumentou muito, malefícios pela forma de produção, a quantidade de pesticidas que as vinhas levam, os sulfitos, a imensa panóplia de aditivos relativamente aos quais nem sempre somos informados, consumo excessivo, pensar que estou a consumir saudável por ter imenso cuidado com o que compro e depois ter sempre algo na sua composição prejudicial. Por muito que tente, não dá para fugir. Há sempre um aditivo, um agrotóxico, uma manipulação genética, uma contaminação. E ver que os resultados são visíveis, cada vez mais cancros e outras doenças, cada vez menos qualidade e menos natural. E ainda a resposta que esgote. A última questão. As respostas, na maioria, indicam que não existe preocupação com o glúten, no entanto, encontram-se igualmente respostas cuja preocupação e o cuidado existem, assim como problemas de saúde. Exemplos de respostas: não tenho tido até à data qualquer tipo de cuidado com o consumo. Preferimos pão de fermentação lenta ou de farinhas sem glúten, o fazemos em casa ou compramos em lojas de biológicos, não excluí totalmente, mas evito, não como produtos com glúten, principalmente trigo, devido à manipulação genética que o tornou mais agressivo. E passamos, sem demoras, às conclusões finais, mesmo a terminar.
Verificamos então com o presente estudo uma transversalidade efetiva relativamente à utilização do pão, do azeite e do vinho enquanto elementos de sustentabilidade humana e económica ao longo de gerações, aqui na nossa realidade, sobretudo ribatejana. Fundamentada a investigação de dados históricos, estatísticos, empresariais e humanos, recorreu-se a pesquisa através das entrevistas, como as que vimos, inquéritos, observação direta e documental, e por tudo isto assume-se desta transversalidade. O pão, o azeite e o vinho são tidos então na nossa cultura portuguesa desde sempre e na atualidade, e isto em todas as idades, curiosamente, com um grande peso enquanto património cultural e material, perpetuando assim os costumes, as tradições, as nossas memórias portuguesas e ribatejanas. São fonte de desenvolvimento económico, embora atravessem grandes dificuldades a nível agrícola e em várias vertentes, e consequente aumento de custos de produção e de venda. São também elevados os investimentos das empresas em maquinaria e estruturas que vão transformar os lagares antigos em equipamentos onde se fez o quê? Se diminuiu a força de trabalho humana, a força bruta de trabalho, mas substituiu-se pelo aumento das estratégias de mercado. A exportação e a área de cultivo têm assim vindo a aumentar, exceto no cereal, cuja importação ocorre em larga escala e a cada vez mais reduzida produção. Vistos então como elemento de identidade nacional, continuam a figurar nas nossas mesas portuguesas, sendo que no Ribatejo se verifica muita população a adquirir o azeite ao pequeno produtor e subiu também o número de famílias que produzem o próprio azeite, prática que tinha caído em desuso nas últimas décadas, mas que agora foi ganhando um lugar crescente. Quanto ao pão, verifica-se um misto de aquisição em padarias de comércio local, grandes superfícies e, embora em menor quantidade, quem produza. Tal como o azeite, esta prática está também a aumentar novamente. Em lojas bio verificou-se menos, e quanto ao vinho, comprado na maioria em grandes superfícies, mas também no comércio tradicional. Verificaram-se ao longo dos séculos vários anos de crise no setor agrícola e atualmente atravessa-se também a mesma. Os empresários aumentam as exportações para tentar otimizar o rendimento. Mesmo para terminar, dizer-vos que o consumidor continua a ter na sua mesa estes produtos e pretende continuar a tê-los no futuro. Aumenta a apetência por um estilo de vida do retorno ao natural e saudável e ainda informação sobre o que se ingere. E estes 3 produtos estão na lista. Vou deixar-vos com mais uma frase para terminar do livro São Vicente do Bolo, Santarém, Ribatejo, Portugal, o tempo não vai apagar, que diz o seguinte: o vinho do local, de uvas apanhadas por mãos calejadas e pisadas por pés descalços, ao som de cantigas de antigamente. Isto tem continuidade, passando as adiafas de outrora para uma atualização através de experiências do enoturismo e as outras que referi. O mesmo relativamente, então, à apanha da azeitona e das rotas turísticas. Resta-me agradecer-vos pela vossa atenção.